Meus irmãos, uma boa noite a todos os irmãos. Essa live, para mim, pastor Luciano, ela é histórica, né? A gente está distante devido à pandemia, mas estamos próximos por causa desses aplicativos, né? E para mim ela é histórica porque conversar com missionário no campo sempre é extraordinário, extraordinário para mim. Então eu espero que você se agrade dessa conversa que teremos em alguns instantes com o nosso missionário Levi Lopes. Ele trabalha dentro de um hospital juntamente com sua esposa e ele vai falar um pouco sobre esse trabalho que ele tem realizado nesta localidade. Deixa só apenas, antes de nós conversarmos nossa conversa com o missionário Levi, compartilhar com você os links desse nosso papo. Está lá no Facebook da Igreja Batista em Morada do Vale, também na Igreja de Floriano. Aí você pode acessar seguindo o link que eu vou enviar para os irmãos. Né? Isso. Em nome de Jesus. Só compartilhar o link aqui, copiar o link. Aí eu envio para vocês aí. Então é só você chegar à nossa conversa. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Vou colocar o link aqui. Aí todo mundo pode acessar aí os links. Vamos lá, irmãos. Vamos acompanhar. Só eu passar aqui para a irmã Andréia, que vai estar aqui. Mande a sua pergunta, mande aí o seu interesse nesse papo. O pastor Levi Lopes está no Oriente Médio, ele está lá. Vocês estão vendo, irmãos, aqui, preste atenção, nessa live é um pouco diferente. Nós não vamos ver o rosto do pastor Levi, por motivos de segurança. Ele está num local em que nós precisamos preservá-lo, e isso é importante, tá bom? Então, eu peço sua compreensão e, acima de tudo, seu carinho e cuidado, porque nós não vamos mostrar o rosto dele. Então, você querendo alguma pergunta, eu já tenho perguntas aqui, algumas pessoas já me enviaram algumas perguntas, eu vou perguntar para o pastor Levi Lopes, o missionário Levi Lopes, então a gente vai fazendo para ele aqui de acordo, entendendo, olha só, irmãos, como que a coisa é abençoadora. Aqui agora são 19 horas e 6 minutos. A diferença do fuso horário é de 5 horas, isso é, o nosso querido missionário Levi, lá para ele é 00:06. Então, para você ver como é que ele tem sido muito carinhoso conosco. Deixa eu só pegar mais aqui uma folha, irmãos, porque as perguntas vão de chegar, e quando essas perguntas chegando, eu vou anotando aqui. Não sei se vou conseguir anotar todas, da outra vez não consegui, mas eu pretendo, dessa vez, conseguirmos anotar o maior número de perguntas possíveis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, todos os links foram enviados. Você que está nos ouvindo agora aí de forma online, venha nos abençoar com a sua presença nessa nossa live, lá com o nosso querido missionário Levi, que está no Oriente Médio. Você que vai assistir depois, porque também eu sei que você vai assistir depois, que Deus te abençoe e que essa quinta-feira seja abençoadora para você, em nome de Jesus. Quero agradecer, então, a nossa querida Igreja Batista em Morada do Vale. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Também quero agradecer a primeira Igreja Batista de Floriano, que também está nos acompanhando, e que possamos usufruir desta noite com a presença do Senhor. Tá bom assim, irmãos? Eu vou começar, então, e para essa primeira parte, eu vou deixar o pastor Levi se apresentar para a gente, falar um pouco sobre ele e deixar ele bem à vontade nessa primeira parte. Aí, pastor Levi, a gente pode fazer assim, como eu não posso ver o seu rosto, assim que você terminar a sua fala, aí você
me passe a palavra, né? E aí eu continuo aqui. Então, pastor Levi, muito obrigado, que Deus te abençoe. O pastor tem a palavra. Ok, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nessa live e compartilhar aquilo que Deus tem feito no mundo muçulmano, né? Como já foi dito, né? Meu nome é Levi Lopes, eu sou casado com a Laura e nós temos uma filhinha de 1 ano. Inclusive, ela completou 1 ano hoje. Deus seja louvado. E estamos no Oriente Médio já há mais de 3 anos, né? E minha esposa e eu, nós somos profissionais da área da saúde, né, em missão, né? Nós usamos as nossas profissões como para sinalizar o reino de Deus aqui, né? Em muitos lugares fechados, a profissão, né? Você consegue um visto, você consegue mais entradas, né? Para vistos de residências através da profissão. Em muitos lugares a gente não consegue ir só como um teólogo ou como um missiólogo, mas sim como através da profissão, mas não somente a área da saúde, mas nós somos da área da saúde e a gente tá muito feliz nesse campo aqui. A gente está vendo que Deus, nesse momento, nesse período, Deus quer que nós estejamos aqui e nós também agora queremos estar aqui, sim. E isso mais ou menos é isso, né? Falando um pouco de mim, de uma forma bem resumida. Pode falar, pastor. Entendi, pastor. Entendi. Uma das perguntas que a gente quer saber um pouco, é claro, aí, não sei se pode falar o local, né, específico que o pastor está, o missionário está, não sei se pode, né? Como é um mundo muçulmano, uma das primeiras perguntas que se achegam a gente é como pregar o evangelho para essa localidade que é tão fechada, é tão assim protegida de certa forma por uma religião que é muito controladora. Como que vocês trabalham essa questão do evangelho aí? Ok, a primeira pergunta é a seguinte: a gente mora na tríplice fronteira entre a Síria, o Iraque e a Jordânia, né? A gente está bem na ponta ali, mas a gente mora bem no norte da Jordânia, que está bem assim, digamos, uns 20 quilômetros da Síria, uns 200 quilômetros do Iraque. E a gente mora, assim, tem mais de 1 milhão de refugiados. Meu Deus. Dentre eles são sírios, né? São o povo iraquiano, né? O povo iraquiano são aquele povo que no Brasil eles chamam de povo Num, né? Que são maioria cristã, são a igreja sofredora que tiveram que sair dos seus países por causa do Estado Islâmico. Nós também temos refugiados do Sudão e de outros países do norte da África. E também temos refugiados do Iêmen, né, que é um país daqui do Oriente Médio que vive em guerra civil, eles vêm tudo para cá. Então aqui, na verdade, o país onde nós moramos, existem mais refugiados do que os próprios locais, né? Entendi. É assim, é o dobro de pessoas. A bagunça, é um caos total. O governo não dá conta e os refugiados têm ajuda da ONU de algum. Não todas as nacionalidades, não todas as nacionalidades têm ajuda da ONU. Então, é um caos, assim, é muita pobreza, muita miséria, e a questão de como pregar nesse contexto é muito complexo isso, é muito diferente de tudo que a gente já viu na nossa vida. Porque quando a gente fala em plantação de igrejas no Oriente Médio, não é a mesma ideia de plantação de igrejas que nós temos no Ocidente, né, no Brasil, na América do Norte, entre outras, dessa parte do mundo. Quando a gente fala, porque aqui nós estamos num país muçulmano, né? Aqui existem igrejas evangélicas, existem igrejas católicas, igrejas ortodoxas, mas mas é minoria, assim, não dá nem
nem 3%, mas nós tem cristãos aqui. Aqui, o problema não é ser cristão. O problema é o que você vai fazer com o seu cristianismo. A questão do proselitismo, isso dá um problemaço, né? Entendi. Tanto é que a igreja, porque nós congregamos aqui numa igreja de refugiados, mas os missionários em si, eles não podem se envolver muito com as igrejas, porque os pastores das igrejas, eles têm um pacto com o governo que certas coisas não podem ser faladas para as ovelhas. Então, quem é cristão aqui já vem de berço cristão, já vem de background cristão, porque o pai era cristão, o avô foi cristão, e a minoria deles são realmente cristãos, assim, crentes, como realmente a gente tem essa ideia no Brasil. E como é que é pregado? Pastor, deixa eu te interromper, desculpa. É que agora surgiu uma outra pergunta aqui que acho importante. Na sua fala, o senhor disse assim, aqui o governo proíbe que o pastor fale de tipos de coisa. Que tipo de coisa é essa? Tipo, ide por todo mundo, que todo mundo precisa pregar o evangelho, que pessoas precisam se converter ao cristianismo. A pessoa que se converte ao cristianismo, que muda para o cristianismo, pode sofrer consequências terríveis. E aí entra a questão da igreja perseguida, a qual nós trabalhamos, né? Porque nós não trabalhamos com cristãos. Nós trabalhamos com os muçulmanos mesmo, né? Com os refugiados muçulmanos. Agora, a questão de como a gente faz isso, nós temos a junta, né? A nossa junta de missões mundiais tem um projeto aqui chamado Refugiados, ok? E além disso, nós trabalhamos também no hospital, tá? Mas deixa eu falar só desse projeto, como é que funciona. Nós trabalhamos ali com desenvolvimento comunitário. Existem alguns voluntários de outros, não só brasileiros, mas de outras nacionalidades, onde eles oferecem cursos profissionalizantes. Por exemplo, ensina os refugiados um curso básico de informática, um curso avançado de informática. Minha esposa, ela começou a dar aula de arte na madeira, chamada decopagem, para ter contato com as mulheres, né? Minha esposa é psicóloga, e ela ia também tratar a parte psicológica das mulheres, porque elas vêm cheias de traumas por causa da guerra, né? Passaram por coisas desumanas, coisas terríveis, e aí depois elas aprendem essas coisas, elas têm um trabalho informal, né? Porque a refugiada que eles não podem trabalhar de uma forma legal, da mesma forma que os refugiados no Brasil, que realmente pode trabalhar, aqui não pode, é tudo trabalho informal. Eu, como farmacêutico, mais de uma vez fiz algumas turmas de homens, né? Pai de família, para ensinar eles a fazer shampoo, fazer detergente, fazer desodorante, sabonete, desinfetante, para que eles possam vender nos mercados. Então, existem vários tipos de cursos profissionalizantes, tanto para os homens, para as mulheres, e nós temos cursos tem aulas de taekwondo, né? Também lá, aulas de inglês, aulas de violão, enfim. E quem participa desses cursos? São todas as famílias cadastradas pelo nosso projeto. Nós atendemos em torno de 50 famílias, 300 pessoas, porque o árabe, a cultura árabe em si, eles têm vários filhos, né? Por mais que exista a pobreza, a miséria, eles não param de fazer filho, tem 5, 6 filhos, então tem muita criança, muita gente. E o que acontece? Quando essas pessoas vêm para o projeto, a gente fala assim, olha, nós temos um grupo que gostaria de visitar vocês, para ajudar a estudar sobre o nosso livro, porque eles sabem que nós somos cristãos. Eles sabem que nós somos cristãos. E aí nós vamos até a casa deles, refugiados, sírios principalmente, onde nós começamos a falar assim, olha, nós queremos compartilhar histórias. Vocês nos autorizam? Mas ele não fala do Islã, ele fala do nosso Deus. Eles falam, sim, nós queremos. Então eles assinam um termo, se responsabilizando que eles aceitaram a ouvir esse evangelho, dessa mensagem da cruz, caso nós tenhamos algum problema com a polícia, alguma coisa assim. Então, e aí nós começamos a visitar essas pessoas.
porque elas querem. Agora, se elas não querem, eles falam, não, não quero ouvir nada, tudo bem, você continua participando do projeto, não tem problema nenhum. Vai lá. Então, e nisso, por exemplo, de 10 pessoas que nós visitamos, só um exemplo, de 10 pessoas que nós visitamos, uma ou duas sempre vai para frente, quer ouvir mais. E como nós começamos? Nós usamos um método chamado Disciple Maker Movement, tipo um movimento de fazedor de discípulos. Nós começamos desde o livro de Gênesis, falando sobre a criação do mundo, como o pecado entrou. Aí nós vamos todos os profetas, depois falamos do profeta Isaías, que profetizou sobre Jesus, depois nós começamos a falar de Jesus. Para começar a falar de Jesus, demora em torno de 5 a 6 meses. A gente nunca vai poder chegar no muçulmano e falar, olha, Jesus é filho de Deus. O cara vai falar que a gente está louco, como que Jesus vai ter, como que Deus vai ter filhos, como que Deus vai ter relacionamento com Maria? Eles não têm essa cosmovisão. Então, no decorrer desses meses, é desconstruir mesmo uma cosmovisão islâmica, muçulmana, né, e passar a ter uma cosmovisão cristocêntrica. Há certos momentos que a família fala, não, por aí eu já não quero saber mais, porque eu sigo o Corão, tal. E aí o Espírito Santo vai conduzindo a gente, vamos insistir mais, não, essa família não quer mais, então a gente parte para outra, não quer ouvir mais? Parte para outra casa. E nesse de partir para outra casa e ir para outra casa, a gente já viu milagres acontecendo. A gente já viu pessoas aceitando Jesus, comigo mesmo já aconteceu uma vez, pessoas que foram persistentes, não queriam ouvir, nós discutíamos sobre a Bíblia, né, apologética, e eles falando sobre o Alcorão, mas a amizade era muito boa, era com muito respeito, e aí nós continuamos falando, chega uma hora que o Espírito Santo realmente tocou, a pessoa começa a sonhar com Jesus e começa a querer saber mais. Quanto a gente menos espera, Deus pega o mais improvável, que a gente menos, e faz um milagre, e a coisa acontece, e ele passa a ser discípulo de Jesus. Então é dessa maneira que a gente fala do evangelho num contexto fechado, né? E a gente tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, muito relacionamento. Então nós visitamos em torno de 40, eu acho que agora estou em 45 casas, e nós falamos que então nós temos 45 igrejas aqui, né? 45 pequenos grupos, 45 pequenas células, PGMs. Então é assim que a gente fala, dentro do projeto Esperança dos Refugiados, que é um projeto sustentado, né, pelos batistas brasileiros aí. Eu estou anotando aqui, pastor Levi, porque para mim, assim, como eu falei antes de nós iniciarmos a live aqui, irmãos, eu me sinto muito honrado de poder ouvir essas coisas, porque às vezes nós estamos num contexto aqui, nosso, brasileiro, né, e a gente não tem dimensão do que o evangelho pode fazer, né, e como o pastor falou, essa questão dos refugiados, que é um assunto muito grave mesmo, né, as necessidades, né, são pessoas que viviam numa cultura e agora estão dentro da cultura de um outro país, vivendo uma realidade totalmente diferente. Tem uma outra pergunta que chegou, missionário. Você citou sobre as casas, né? Como que você consegue acesso a essas casas? É você mesmo que achega essas pessoas ou você utiliza no seu trabalho no hospital? Como é que você chega nessas casas? Sabendo que tem essa dificuldade, como você disse anteriormente, tem que assinar até um termo para que vocês não tenham problema com a polícia. Na verdade, a gente nem chega nas casas. Eles vão até o projeto, né? Eles ficam sabendo da boca do outro, né? Uma propaganda boca a boca. E, lógico que a gente atende isso, 45, 50 famílias, mas nós gostaríamos de atender muito mais pessoas, né? A gente tem uma pasta gigantesca de pessoas que precisam ser atendidas. A demanda é grande, mas os trabalhadores são poucos, e a gente precisa de recursos financeiros para alcançar essas famílias. E aí, depois de um certo tempo, a gente até consegue mantenedores para ajudar essa família também, tentar, né?
a gente ajuda essas famílias também com cestas necessidades básicas, por exemplo. Esses refugiados moram aqui o frio é tremendo, nós estamos no inverno, nevou semana passada, semana retrasada, e o projeto às vezes ajuda, como é que fala? Como é que é em português? Essas coisas para esquentar o ambiente, esqueci o nome agora. É um aquecedor? Aquecedores, coisas básicas que a gente ajuda as famílias básicas que a gente dá. Então, só quando eles mesmos falam assim, ó, eu moro em tal lugar, você pode ir lá me visitar? Aí a gente vai lá, ver como é que é a situação, assim, em geral, assim, o que realmente é extremamente necessário para essa família. Olha, a minha família, a minha criança não tem leite, então a gente dá um jeito, tira dinheiro do bolso, pede mantenedores, ó, essa é uma igreja nossa que está precisando, o filho está sem leite, então nós vamos lá abençoamos, tiramos também, sabe? Então Deus vai provendo de tudo que é maneira. E eles geralmente vão até o projeto para pedir ajuda e a gente vai analisando, vendo todo o contexto. Entendi. Ô, pastor, eu queria que, assim, na sua experiência com os refugiados, né, que aqui no Brasil é um pouco diferente, essa questão dos refugiados, queria que o pastor falasse mais um pouco. Tem muita pergunta sobre a tratativa com os refugiados, né? Eu sei que nós batistas, né, brasileiros, temos de fato um projeto que ajuda esses refugiados, né, que é o projeto do qual o pastor e missionário nos explicou. Mas a pergunta aqui acho que é importante, como que esses refugiados, você já explicou para a gente que eles não têm trabalho, eles trabalham de forma informal. E como é que eles vivem? Em lonas, em tendas, em casas? Como é que eles vivem nessa situação? Como você falou agora, eu até anotei aqui, você está no inverno, eu fico imaginando uma situação dessa. Uhum. Bom, onde a gente está o segundo maior campo de refugiados do mundo, né? 1 hora daqui de casa. Então, mas nós trabalhamos com as famílias que saíram desse campo de refugiados. Eles moram numa cidade, a maioria deles vivem em casas assim extremamente sem condições nenhuma de moradia, e outros, a metade também mora em tendas. É muito complicado, e eles moram entre 5, 6 famílias, dormem tudo junto, num cômodo só. É muito triste, é muito triste. E quando a gente vai lá, eles fazem de tudo, assim, para fazer a gente se sentir em casa. É muito comum, a cultura deles é nos oferecer um chá quando a gente vai lá. Então, nesse contexto. E eles têm aquecedores, sim. E assim, os sírios, eles têm ajuda da ONU, sabe? Uma ajuda financeira da ONU, mas, né, não é suficiente para uma família ter o básico. Entendi. A ONU, 3 anos atrás, ajudava um pouquinho mais. Mas a questão é que o país, eles não querem mais os refugiados aqui. Eles querem que os refugiados voltem para os seus países, mas muitos deles não querem voltar, porque alguns filhos desses refugiados já estão na idade de ir para o exército. Se eles voltam lá para o país deles, o filho vai ter que ir para o exército e com toda certeza vai morrer. E então eles preferem ficar aqui com toda a dificuldade, com todas as necessidades, inclusive se eles voltarem para lá, já foi bombardeado já a vila deles, a cidade deles, a casa deles, a escola deles, então eles também não têm nada. Então não tem nada lá, não tem nada aqui, eles preferem não ter nada aqui. Pelo menos tem um teto para dormir e não corre perigo de ser morto, né, pelo exército. Então, e aí tem a questão dos refugiados sudaneses, que eles não têm ajuda nenhuma, né, do governo. E os refugiados iraquianos também não. Mas aqui os refugiados iraquianos, eles são muito bem, assim, eles são muito bem ajudados pelas igrejas locais, os iraquianos.
existem igrejas, porque a maioria dos refugiados iraquianos são cristãos. Então, muitas igrejas ajudam eles aqui. E os sírios têm ajuda da ONU, mas a ONU está cada vez mais tirando esse sustento, então está cada vez mais difícil de eles se manterem aqui, nesse local. Tem uma outra pergunta aqui que eu estou notando aqui. Tem uma outra pergunta se você, meu querido missionário, a esposa que você citou, vocês já passaram por algum tipo de ataque aí, alguma coisa desse tipo ou não? 2 anos atrás, nós batizamos um ex-muçulmano. Hoje ele é meu melhor amigo, né? Ele é um jovem que hoje ele é o professor de taekwondo lá do projeto, né? E ele aceitou a Cristo e se batizou. Nós fizemos batismo secreto. Inclusive, estava aqui a caravana dos pastores, né? Todo ano tem uma caravana dos pastores que vem para o Ramadã aqui, e os pastores presenciaram esse batismo tão maravilhoso, né? E o que aconteceu? Ele começou a sofrer perseguição. Os líderes religiosos da mesquita, que ele costumava ir, perceberam que ele não estava mais indo para a mesquita e começaram a questionar. E ele, assim, muito convicto, falou, não vou, e os caras falando para ele, não, tem que ir para a mesquita, você tem que ir lá ler o Corão, você tem que se prostrar e não sei o quê. E aí chegou um momento que ele chegou, me pediu um aconselhamento, ele falou, meu amigo, o pessoal tá fazendo isso, o que eu devo fazer? Eu falei assim, olha, vai lá na mesquita, né, porque eu não quero ver você morto, eu quero que você faça outros discípulos, vai lá na mesquita e você ora em nome de Jesus, né, só, tipo assim, por um tempo, eles pararam de incomodar ele, e aí, tá bom, ele foi uma semana, 2 semanas, aí era um dia de fazer discipulado com ele, né, e nós estávamos fazendo discipulado, fazendo estudo bíblico, e esses líderes religiosos começaram a visitar ele, né, ir lá para tomar chá, conversar com ele. E nesse dia que eu estava lá fazendo estudo, eles estavam na rua da casa dele, e eles estavam perto da casa dele. Então, enquanto eu estava fazendo estudo bíblico com ele, um discipulado mais direto, a minha esposa ficava vigiando a janela para ver se eles iam entrar na casa dele ou não. Isso também foi um pouco de irresponsabilidade minha. Eu devia parar tudo e ir embora para preservar a vida dele. Mas na hora a gente estava empolgado, a gente estava emocionado junto, e os líderes religiosos, qualquer hora, podiam entrar na casa dele, porque lá, eles religiosos é como se fosse, nossa, o guru, assim, os caras podem entrar na casa a hora que quiser, eles que mandam naquela comunidade ali. E graças a Deus eles não entrou lá, senão ia pegar a gente lá com a Bíblia e podia trazer complicação para ele. Mas, pela misericórdia de Deus, não aconteceu, mas nós conversando, a gente falou, não, foi responsabilidade nossa, a gente devia ter fechado tudo e ido embora. E voltar outro dia. Mas foi nessa parte que aconteceu, né? E também a questão de, quando a gente vai visitar os refugiados, eles perguntam, por que vocês estão visitando aí? E a gente não leva nem Bíblia, não pode ter nem aplicativo de Bíblia, né, no celular, porque caso alguém pegue, descubra, alguma coisa assim. Mas, assim, foi só esse tipo de susto que a gente levou. Agora, outro tipo de perseguição, não, nada específico, só questão de discussões entre Bíblia e Alcorão, esse tipo de coisa. Agora, perseguição mesmo, assim, não. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus seja louvado por estar guardando você, sua esposa, agora sua filhinha, que parabéns, hoje completa um ano de vida no Senhor. Chegou aqui, meu querido irmão Levi, mais perguntas, e uma delas percorre também nesse assunto da pregação do Evangelho. Você já explicou para a gente tudo, de como é feito, de que jeito que tem que fazer, e isso tudo aí. Aí você falou que tem igrejas, tem católico, tem um monte de igrejas cristãs, isso tudo aí que você já disse para a gente. Mas a gente que está aqui
nós estamos aqui no Brasil, né? Que é uma cultura totalmente diferente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, explicasse isso, que eu acho importante. A pergunta é sobre isso. A cultura é muito mesmo diferente da nossa? Ou essa diferença não é tanta? É mais que está no nosso imaginário, porque a gente vê tudo na televisão e às vezes não tem dimensão do que é. Você que está aí há 3 anos, e eu estou vendo agora na nossa conversa, às vezes você tem até dificuldade para encontrar a palavra em português, né? E é interessante isso. A cultura aí, como é que funciona? Como é que você, sua esposa, sendo brasileiros, é claro, consegue se adaptar a essa cultura? É muito diferente ou não é diferente? É muito diferente. Assim, quando a gente veio para cá, assim, eu, para ser sincero, antes de vir para cá, eu nunca tive um chamado específico para o mundo muçulmano, para o mundo árabe. Né? Nós ficamos algum tempo na África antes disso, não era um país muçulmano. Então, quando eu vim para cá, eu fiquei completamente perdido, né? Completamente perdido, assim. E tinha um outro missionário brasileiro que me recebeu aqui. E aí nós conseguimos alugar um apartamento e aí começamos a estudar o árabe, né? Porque você chega aqui e tem que estudar o árabe. E o árabe não é do português para o árabe, nós aprendemos de inglês para o árabe. Você tem que saber inglês. Você chegar aqui, saber inglês no mínimo. E a questão da cultura é muito diferente. As mulheres aqui usam hijab, né, na cabeça, né? Quem é cristão não usa, né? A minha esposa não usa. Quando as pessoas vê um estrangeiro, eles já associam, não, esse aí é cristão, né? E então a gente tem que se comportar como eles se comportam. Por exemplo, hoje em dia eu até desacostumei pegar na mão da minha mulher, da minha esposa, quando eu tô na rua, eu ando na frente, ela anda atrás. Tanto é que ano passado a gente estava no Brasil e eu cheguei aí, eu acostumei, mas o que é isso? Você tá aqui, você não tá no Oriente Médio, você tá aqui. Eu falo, puxa vida, me desculpa, meu amor, mas eu acostumei, né, a andar assim. Por exemplo, a cultura é muito machista aqui, tudo é o homem. A gente sai na rua assim, às vezes no mercado, você vê de 10 homens tem 2 mulheres. Quando você entra na casa, você não pode entrar com tênis para dentro da casa, tem que deixar para fora. A questão de comportamento entre homem e mulher é muito diferente. Eu nunca, eu posso, por exemplo, quando eu vejo uma mulher, ou a mulher vê um homem, por respeito a gente tem que abaixar a cabeça, nem fala olá, nem fala boa tarde, nem fala boa noite. E para mim isso, quando eu cheguei, foi uma novidade, porque a gente é brasileiro, quer se comunicar com todo mundo, e eu cheguei lá na escola de árabe, falando com as professoras, com os professores, todo mundo cumprimentando as professoras, oi, boa tarde, às vezes eu baixava a cabeça até eu aprender tudo. Então eu demorei, assim, no mínimo, eu demorei uns 5, 6 meses para começar a entender como é que funciona essa cultura. E no começo a gente não gostava, porque não conseguia se adaptar a algumas coisas, mas é uma cultura muito interessante e hoje a gente está completamente adaptado. A gente já fala bem o idioma árabe, né? Já se comunica, já trabalha no idioma árabe. A gente não precisa de tradutor para fazer nem coisas burocráticas, nem ministerialmente. Mas a cultura em si, a cultura árabe é muito interessante. A comida árabe é muito interessante. A forma de se relacionar com o árabe, assim, eles são muito abertos a amizades, né? Tanto os iraquianos, como os sudaneses, como os sírios. Você ir na casa deles para tomar um chá, para eles isso é a coisa mais linda do mundo, né? E eu acho que isso no contexto ocidental, no Brasil, isso perdeu essa essência, né? E aqui não, aqui isso é a coisa mais valiosa do mundo. E se a gente for na casa de um árabe, eles se arrumam, por mais que você vai para tomar um chá, um café com eles, rapaz, eles se arrumam a casa assim, eles botam uma calça, botam uma camisa bonita, ficam tudo cheiroso para receber a gente. Isso no Brasil a gente tá nem aí, né? A gente recebe qualquer um lá, é chinelão, é short,
E aqui, assim, aqui é muito no chão, né? Quando você vai na casa, você senta no chão, tem um sofazinho no chão, não é aquele sofá igual a mesa, não existe mesa, é café da manhã, almoço e janta no chão, assim, bota um plástico, assim, e você tem que chegar e cruzar as pernas ou ficar de joelho, você não pode mostrar a sola do pé, que isso aí é completamente falta de respeito, contra a cultura. E quando tem, por exemplo, se eu chamar algum amigo árabe para minha casa, por exemplo, ele está aqui comigo, a minha esposa tem que vir servir a gente e vazar, né? Não pode ficar aqui com a gente. Só tiver a esposa junto, aí ela pode vir. Então, essas pequenas coisas assim, a gente demorou muito para entender, mas graças a Deus tivemos amigos que foram nos orientando e a gente perguntando, olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E no começo foi muito esquisito pra gente, mas hoje a gente já tá bem acostumado e a gente gosta, né? Gosta e tem muitas coisas que a gente vai levar daqui pro Brasil, se um dia a gente for, né, embora daqui. Pastor, ótimo. A gente fica pensando nessas coisas. Tem uma outra pergunta, pastor, que eu acho interessante também. Uma pergunta que veio assim. Vocês estão aí, evidente, estão trabalhando com pessoas, como você falou, da área dos refugiados e tudo. Há aí, dentro desse projeto, formação de novos ministros, isso é, formação de pessoas aí para que possam continuar a progredir o evangelho que vocês e sua esposa e agora sua filhinha estão implantando no coração desses refugiados ou mesmo do povo local. Vocês têm esse trabalho para formação ministerial, isso é capacitar novos líderes, pessoas aí para continuar. Há esse tipo de trabalho ou não há porque não tem como fazer? Sim, esse na verdade é um dos nossos objetivos, né, dentro desse ano que vem. Porque 3 anos atrás esse projeto começou e então nosso objetivo primeiramente era encontrar pessoas de paz, né? Homem de paz, mulher de paz, casa de paz. E, e hoje nós temos já líderes locais que cuidam do projeto já, né? São cristãos. Agora, nesse ano agora, né, nós vamos iniciar esse projeto para continuar essa parte de evangelização, mas também depois cuidar dessa parte de capacitar esses novos convertidos, né, que são de um background muçulmano, para que dentre eles, né, eles alcancem outros deles, né, para quê? Porque nada melhor do que eles alcançar o povo deles. Mas nós vamos começar assim um treinamento com eles que é chamado El Messira, né, que é um treinamento que a gente recebeu, que é voltado para o povo muçulmano, para a questão de, além deles fazer evangelismo com eles mesmos, mas também criar uma comunidade só desses convertidos, assim, coisa mínima, a gente que vai, é uma igreja só de ex-muçulmanos, sabe? 5, 6, 7 pessoas, no máximo 10 pessoas, e depois, dentre eles, tirar um para começar outro. Então, entre 2 anos, a gente quer fazer isso, sabe? É como se fosse um pequeno grupo no Brasil, né? Um PGM no Brasil. Basicamente isso. Mas, sim, esse é o nosso sonho, né? É o sonho de Deus para o mundo muçulmano, para que a gente crê que está acontecendo um avivamento aqui neste lugar. Amém? Porque quando a gente realmente vê um ex-muçulmano crendo que Jesus é filho de Deus, já é um milagre. Então, ainda mais eles fazendo novos discípulos, nossa, isso não tem nem nome, é um milagre também. Amém. Pastor, tem uma outra pergunta, tem tantas, mas eu estou tentando fazer aquelas que eu acredito que vai ajudar. Tem uma outra pergunta aqui que acho legal fazer, até para mim também, para mim mesmo, Luciano, né? Para que eu também entenda algumas coisas. Quando você está falando sobre Jesus aí, né? Qual que é a dificuldade? Aí eu estou falando de cunho teológico, né? Sei que você conhece o que eu quero dizer. Como que eles se deparam com a figura de Jesus?
Porque, como você falou, para eles, isso é um sacrilégio, não pode. Qual que é a visão que eles têm de Jesus e por que essa dificuldade? Aí é uma pergunta, acredito que muito mais teológica, é uma pergunta também de um seminarista. Por que essa visão? Qual que é a visão que eles têm de Jesus? Não sei se eu me fiz entender. Sim. Bom, Jesus, a figura de Jesus, ele é citado no Alcorão, né, que é o livro sagrado deles. A figura de Jesus é citada como apenas um simples profeta que passou pela terra. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus fala que virá o Consolador, né, ele fala para os discípulos, os muçulmanos entendem que esse Consolador não é o Espírito Santo, eles entendem que é o profeta Muhammad, que ele é o Consolador. Todas as vezes que a Bíblia cita a vinda do Espírito Santo, os muçulmanos, eles entendem que é o profeta Muhammad. Então eles falam que a Bíblia, ela não é distorcida, como é que é? É corrompida. Eles falam que a Bíblia é corrompida. Então, eles veem Jesus apenas como profeta, eles não veem Jesus como um Messias, né? Porque eles não têm o Evangelho, eles não têm o Isaías, eles não têm vários profetas, eles não têm no livro deles. Então foi tudo. A gente fala que o Alcorão, a gente que está aqui, a gente costuma brincar com isso, né? A Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia de Mohammed. A gente brinca que eles copiaram a Bíblia e colocaram o profeta Mohammed, o Messias, o Salvador. Então eles não entendem que Deus, eles entendem que Deus é um ser assim, que pune as pessoas, que castiga as pessoas. Eles não entendem que Deus ele é amor, que Deus é Pai, que Deus que Deus nos adotou como seus filhos através de Jesus Cristo. Isso não entra na cabeça deles, porque eles foram criados assim, foram ensinados assim desde pequeno a ler o Corão, a recitar o Corão, então isso vem de geração em geração, vem impregnado na mente deles. Então, desconstruir tudo isso é um trabalho muito longo, né? Nem é nem curto prazo, é longo prazo. Às vezes pode durar 10 anos para um muçulmano entender a mensagem da cruz e eles não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Eles falam que o Corão fala que Jesus realmente só morreu e já foi para o céu. Não existiu o sacrifício de Jesus pela humanidade. Então, é muito difícil eles acreditar nisso e é somente através do Espírito Santo, porque a gente falando parece palavras vazias. Então, é o Espírito Santo mesmo que age no coração e na mente deles. Essa é a figura de Jesus. Acho que eu respondi, né? Não, ótima resposta. Eu até anotei muita coisa que o irmão está falando. Mas, irmãos, meus queridos irmãos que estão aí nos acompanhando, aqui para os irmãos terem noção da quantidade de perguntas que já tem. Então, só para o pastor aí saber como é que já está, olha, aí as perguntas chegando e eu fico aqui, eu fico aqui anotando. Isso mostra que a igreja tem interesse em saber mais, em conhecer mais, em buscar mais e, é claro, penso eu, em ajudar mais. Quero agradecer aos irmãos que estão aí, a irmã André, a irmã Cristina, que sempre estão aí com a gente, anotando e mandando perguntas. Estamos já, irmãos, com 44 minutos de live. E eu sei que tem muito ainda que se conversar mais. A gente tem tentado manter um tempo, porque também nós temos que entender que lá, agora, para o nosso querido irmão, já é quase 15 para 1 da manhã. Então, para a gente ainda é 15 para as 8. Para ele lá é 15 para 1 da manhã. Mas, o querido pastor Levi, agora é uma pergunta muito eclesiástica nesse sentido. Como que nós aqui, enquanto igreja, aí eu digo a minha igreja que está aqui assistindo, a igreja de Floriano, as igrejas que irão assistir depois essa nossa live, como que a gente pode ajudar você? Como que, assim, a gente pode contribuir, além de adotar, eu sei que
tem o plano PAN, que é o plano de adoção, eu sei disso tudo, mas como que a gente poderia ajudá-los? De que jeito nós poderíamos fazer aí para poder ajudar? Se você, de alguma forma, precisa de algo nesse sentido. Então, a gente louva a Deus, né, pelas orações, pelas ofertas que os irmãos têm recebido, que os irmãos enviam para os campos missionários. Mas nós estamos com um desafio muito grande agora do projeto. Existe um projeto paralelo lá em outra região do Oriente Médio que se chama Tenda de Brincar. E a gente quer plantar esse projeto aqui também, né? E a gente quer também alcançar mais famílias, né? Só que a gente não pode alcançar mais famílias se não tiver mais recursos financeiros. Então, é uma necessidade nem pessoal, mas é uma questão daquilo que a gente tem aquele projeto como se fosse a nossa igreja, né? Aquele povo muçulmano que a gente vai, visita, fala da Bíblia, fala histórias da Bíblia, são nossas ovelhas, né? E a gente gostaria que tivesse mais recursos para investir no projeto, para alcançar mais famílias, mais crianças e também iniciar uma tenda de brincar aqui com as crianças, especificamente com as crianças. É isso. Como é que a gente faz então, pastor? Me explica também, não sei, estou agora fazendo uma pergunta de leigo mesmo, né? Uhum. Como é que eu faço? Esse projeto é da Junta, se eu quiser ajudar o projeto Tenda de Sim. Brincar eu quero ajudar o projeto Tenda de Brincar para o pastor e missionário Levi Lopes e a esposa dele. Como é que eu faço isso? Sim, então é só vocês entrar no site da Junta, eles têm você pode fazer um cadastro no próprio site da Junta, e só falar do projeto Esperanças Refugiados. Ou também tem número de telefone, WhatsApp, que alguém irá entrar em contato contigo, e aí você coloca lá também, quero contribuir Esperanças Refugiados, e com certeza, meus irmãos, não aconteceu nem várias vezes os irmãos que mandaram ofertas específicas para o campo, eles chegam até a gente e eles falam de que igreja enviou, e quanto isso os irmãos podem ficar muito tranquilos, e já aconteceu mais de uma vez isso. É só através da Junta e por telefone, falar só Esperança Refugiados, que nós estamos responsáveis lá pelo projeto. Não precisa falar nem nosso nome. Que ótimo. Tá vendo, meus queridos irmãos? Se você sente no coração, depois de ouvir isso, que o nosso querido missionário Levi Lopes, sua esposa Laura e sua filhinha estão trabalhando, que nos representa lá, de fato são eles que representam a nossa vontade de pregar o evangelho naquele local, eles estão lá. Então, que nós materializamos essa vontade em oferta, em amor, para que de alguma forma possa alcançar essas crianças que tanto precisam em nome de Jesus. Então, se você está assistindo essa live agora, ou se você vai assistir depois, eu te peço que você olhe com isso com carinho, deixa Deus falar no seu coração e abençoe a esses irmãos. Eu sempre digo assim, a Covid está difícil, eu sei, aqui no Brasil agora tem aumentado, né? Tem locais que estão fechando, mas a gente nunca deve fechar o nosso coração. O nosso coração sempre tem que estar aberto para a palavra de Deus. A outra pergunta, pastor, é assim, eu falei desse assunto, como que está aí a questão da Covid? Como que vocês estão enfrentando? Como é que está a questão da vacina, se não tem nada? Como é que vocês estão fazendo nesse contexto? Aqui os casos também aumentaram bastante, e tanto é que amanhã, toda sexta-feira tá tendo lockdown, né? E amanhã aqui, a vacina chegou já em dezembro, já estão conseguindo vacinar. Na verdade, eu e minha esposa, a gente já pegou Covid e já saramos também, graças a Deus. Graças a Deus. E o projeto em si está funcionando normal, né? Com algumas restrições,
A igreja perseguida não para, as equipes visitando algumas famílias com várias restrições, mas as coisas aqui, assim, estão acontecendo, mas também igual ao Brasil, sabe? A situação está ficando complicada igual ao Brasil, mas nós estamos tomando muito cuidado, porque aqui, se você desrespeitar a lei, você é multado, você pode até ser preso, entendeu? Então é isso que nós temos feito, né? É tudo pela graça, é tudo pela graça de Deus mesmo. Amém. Pastor, nós estamos chegando, mas deixa eu fazer mais uma pergunta pessoal. Agora é minha, né? Uma pergunta Com minha, né? certeza. É assim, eu sou curioso nisso. Alguém pode pensar assim, o pastor Luciano é um glutão. Eu não sou um glutão. A comida, pastor, como é que é a comida aí, para a gente que é brasileiro? Uhum. A comida é uma delícia. O pastor gosta de doce? Eu adoro. Rapaz, aqui os melhores doces do mundo. É, aqui a comida, a comida específica árabe, ela é muito diferente do Brasil, né? Eles gostam muito de pão aqui, né? Tem vários tipos de pães. Por exemplo, o café da manhã deles, eles colocam um plástico no chão assim, coloca pão, com azeitona, coloca a za'atar, que é como se fosse um orégano, um azeite, e aí eles pegam, o que fazem? Eles pegam, molham o pão no azeite e colocam no za'atar, que é o que eu falei que é igual orégano, e comem. E aí junto colocam botam uma azeitona na boca. Esse é o café da manhã, assim, típico árabe. E tem um negócio que eles chamam aqui de falafel, que é como se fosse o acarajé do Brasil, mas bem pequenininho. Lembra um pouco, né? Não é mesmo gosto, logicamente. Mas é muito gostoso. Tem aqui também um negócio que chama shawarma, que no Brasil eles chamam de sanduíche grego. É muito gostoso que eles pegam, cortam carne no espeto, assim, um espetão grandão, assim. E tem os pratos, né? Prato muito frango, né? Arroz se chama uzi. Que mais que tem? Os doces, né? Os doces que eles fazem é muito com queijo de cabra. Tem um doce que se chama knafe. Você vê assim, eles jogam água com açúcar assim. Nossa, é um negócio. Quando a gente chegou aqui, minha glicose foi lá em cima, né? Eu cheguei aqui, chegamos aqui, né? A imersão cultural foi experimentar a comida árabe. E é muito gostoso. A comida árabe é barato e assim, para quem gosta de experimentar coisas diferentes, não é nada apimentado, é coisa condimentada, muito condimento assim. E eles são muito bons de cozinha, assim. A comida é uma delícia e a gente gosta muito. Mas aqui em casa, logicamente, quando a gente cozinha arroz, a gente acha um feijão que não é brasileiro, mas a gente faz parecer brasileiro e a gente come e é muito frango, né? Carne de vaca que é muito cara, a gente come uma vez cada 15 dias, olha lá. Então é muito frango. Mas você Frango não está diferente do Brasil, não. Aqui também, para comer carne, ultimamente o negócio está difícil. tô sabendo, tô sabendo. Então, mas assim, pessoal, a comida aqui é muito boa. A gente gosta muito. Além do chá, o café é diferente. Café eu tomo só ministerialmente, né? Dentro de casa, só meu cafezinho, meu café é igual ao brasileiro mesmo. Ah, irmãos, que legal. É bom saber dessas coisas. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Marli. A irmã Marli também está sempre com a gente. Deus te abençoe, irmã Marli. Obrigado. Muitos irmãos que estão aí. Pastor, nós estamos chegando no fim da nossa live. Eu quero, antes de finalizar, você quer colocar mais alguma consideração, dizer mais alguma coisa? Ah, sim, sim. Só acrescentar que assim a minha esposa e eu, a gente além de trabalhar nesse projeto, eu esqueci de mencionar que a gente trabalha num hospital aqui que é um hospital que atende os beduínos, né? O que são beduínos? Beduínos são aquele povo antigo que vive no deserto, que cuida de ovelhas,
aqueles pastores de ovelhas, eles vivem à base de água e pão, eles são aqueles pessoal que montam em camelos, então esses são beduínos. E a gente trabalha num hospital, né, a gente serve num hospital onde todo o corpo clínico, todos são missionários, médicos são missionários, enfermeiros são missionários, eu trabalho como farmacêutico clínico, a minha esposa é psicóloga, minha esposa atende as mulheres, e lá dentro desse hospital, nesse contexto fechado por evangelho, é pregado o amor de Cristo dentro do hospital. Então, Amém. também acontece as coisas dentro do hospital. E lá é um hospital especializado em tuberculose. Então, quando a pessoa vai lá e fica internada, eles ficam internados de 5, 6 meses, e ali eles ouvem a palavra de Deus, e muitos deles passam pelo nome de Jesus. E aí sempre tem um contato depois do hospital, que aí os médicos, os enfermeiros vão lá e visitam esses beduínos no meio do deserto e continuam, fazem histórias bíblicas igual a gente faz com os refugiados. E ali vem pessoas da Arábia Saudita, vem pessoas da Ásia, da Índia, e eles se internam ali no hospital. Então também é uma grande oportunidade de pregação do evangelho. Então, esqueci de mencionar que realmente a gente serve em 2 lugares, tanto no projeto como no hospital. Amém. E também, né, eu queria agradecer os irmãos, né, por tantas perguntas. Eu prefiro até responder perguntas do que ficar falando 20 minutos, falando assim, é mais interativo. Agradecer mesmo por esse privilégio, né, questão de horário, eu durmo tarde mesmo, então os irmãos nem precisam se preocupar muito com isso também, e agradecer, para mim é um privilégio, eu me sinto em casa quando eu falo com brasileiros fazendo uma live como essa. Irmão, não fala esse negócio que você dorme tarde, não, porque é uma complicação. Eu tô amando conversar com você, então é uma complicação. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, irmã Flávia, minha querida irmã. Beijo para você, que Deus te abençoe. Espero que a irmã tenha sido abençoada como eu estou sendo. Irmã Nívia, beijo, minha querida irmã. Obrigado por também estar com a gente aqui. Deus te fortaleça. Irmão, assim, eu queria fazer um pedido, mais um pedido, né? Para você, que é um pedido aqui da minha família. Depois eu mostro a minha família para você, depois que a gente sair da live, tá bom? Deixa Ok. eu só olhar aqui, que tem uma mensagem aqui. O Wellington Coelho está mandando aqui: Deus abençoe a vida do pastor Luciano e do pastor Levi e família. Farão parte de nossas orações. O Wellington, que Deus te abençoe. Obrigado, que Deus fortaleça a todos nós. Irmão, eu queria que você, não sei se você vai conseguir, é um pedido do pastor, recitasse um texto bíblico, mas em árabe. Em árabe? É, Claro. mas diga qual o texto, porque a gente não é árabe, né? Então, Vamos falar aí João 3,16? pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá bom. عشان الله حب كل العالم بعده هو أعطى ابن يسوع عشان هو راح يحبنا راح نعيشه للأبد. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. João Amém. 3,16. Amém. Yohana Tate Usitash. Irmãos, tá vendo? Amém. Por que eu pedi isso? Porque o árabe também ouve João 3,16, porque há homens e mulheres como o nosso missionário Levi Lopes e a esposa Laura e a filhinha deles lá. Então, meu irmão, sinta isso no seu coração. É um pedido do pastor Luciano, que você utilize desse momento para de fato sentir o amor de Deus na sua vida. Pastor, eu não sei nem o que falar. Amém. Eu estou assim muito feliz e satisfeito. Como eu disse para você anteriormente, eu me sinto honrado pelo privilégio
de poder você ter dado essa oportunidade para a gente ouvir. Então, quero de novo aqui agradecer os irmãos que estão aqui, irmã Luana, irmã Cristina. Irmãs, Deus abençoe a vida de vocês todos. Pastor, você quer finalizar com alguma outra palavra ou está tudo certo? Não, tá tudo certo. Graças a Deus, tudo certo. Está tudo certo. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei, em nome de Jesus, né? Eu estou muito feliz e satisfeito. Para mim foi uma alegria muito grande poder conversar com o pastor Levi Lopes. Espero que nós possamos ter mais conversas dessas para a glória do nosso Deus. Deixa eu ler, irmãos, antes de terminar, é importante. Deixa eu ler o comentário do pastor Joyce Moya Lobos. O pastor Joyce é um chileno também, que está no Brasil. Ele escreveu algo aqui que eu queria ler. É muito bom escutar as experiências vividas para animar outros que têm um chamado em missões, em especial fora do seu país. Obrigado, pastor Luciano, por abençoar com este projeto das lições de missões. Obrigado, pastor Levi, por permitir Deus fazer sua vontade na sua vida e família. Com certeza está abençoando muitas pessoas. Obrigado, Amém. pastor Joyce, que Deus abençoe e eu estou muito grato pela sua vida. Irmãos, Deus te abençoe a sua noite. Deus preenche seu coração. Irmão Gilson, obrigado por estar conosco. Deus te abençoe. Que Deus conforte os nossos corações. Firmes, irmãos, firmes. Há Glória a muito Deus. a fazer e vamos continuar a fazer em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. E vocês sabem que o pastor Luciano os ama sinceramente em Cristo Jesus. Até domingo, se Deus assim permitir.